Aí, no nono ano, tudo bem com vocês? Tá? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula online número 1, tá? Hoje é domingo, aqui em casa, às 5 horas da tarde, eu estou gravando essa aula de vocês, que vai ao ar amanhã para vocês, logo às... Deixa eu ver qual é o horário de vocês amanhã. Das 10h40 às 11h20, ou seja, vocês já tiveram uma aula de história, depois tiveram uma aula de matemática e agora nós estamos aqui para a nossa aula de português. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que é uma situação diferente, inusitada, nós nunca imaginamos, vocês nunca imaginaram, eu também nunca imaginei que nós passaríamos por essa situação, né? É nova, é diferente, eu nunca vivenciei isso, de ficar dentro de casa, de ficar em quarentena, de ficar isolado, né? Esse vírus, ele é potente, ele é mortal, né? Ele tem causado uma devastação muito grande, então o importante mesmo é que fique dentro de casa, ele não tem vacina, o nosso sistema de UTI de Mogi Guaçu é limitado, né? Então, quanto menos você precisar de médico nessa época, melhor. E tem que seguir as orientações, né? A primeira delas, lavar a mão com frequência, e a segunda, ficar dentro de casa. Não é para dar um rolê no centro, não é para a casa do meu amigo, na casa da tia, da avó, do primo. Por quê? Porque isolamento se faz com você e sua família dentro da sua casa, tá? Eu tenho certeza que tudo isso vai passar, que logo nós estaremos na nossa agitada e nervosa 8º e 9º ano juntos, né? Se Deus quiser, na escola nova, daí já aumenta o espaço físico também. E vamos rezar, vamos estudar, e eu acho que o mais importante nesse momento é estudar. Chega um pouquinho de videogame, chega um pouquinho de Netflix, de ficar sem fazer nada, e vamos lá estudar, porque é através do estudo que a gente vai conseguir tudo que a gente quer, tá bom? Nós vamos aqui retomar, reiniciar os nossos estudos lá com o nosso livrinho de gramática, tá? Muito amado, adorado e idolatrado, certo? Lá na página 20. Então, eu espero aí uns 2 segundinhos, 2 minutinhos, para você se organizar e pegar o seu livro de gramática, um lápis, uma caneta, um marca-texto e também o caderno de português, tá? Tanto a professora Tabata quanto a professora Rafaela já explicaram que vocês têm a aula e têm o homework, né? Já falaram isso, eu vou repetir. Assim que acabou a aula, você faz os seus exercícios de homework, porque aquilo tudo que está fresquinho na cabeça, você vai saber responder, tá bom? Não deixa acumular a matéria. Não deu tempo de fazer agora, em meia hora? Termina hoje, se possível, tá? Porque daí não vai acumular com a aula do dia seguinte. E lembrando também que o envio dessa homework, ela é toda segunda-feira. Então, você tem que fazer para segunda-feira que vem. Você tem 2 opções. Ou você envia por e-mail, então você cria um documento no Word, digita as respostas, tá? E manda no e-mail que tem lá o endereço no grupo. Ou você faz uma folha de caderno, com capricho, com atenção, com cuidado, identifica, você coloca seu nome, você coloca qual é a página do livro, qual é o exercício. Não precisa copiar a pergunta, mas tem que ser a caneta, tá? E aí você responde e pede o seu pai ou sua mãe levar na escola. O ideal seria por e-mail, porque daí não precisa haver locomoção. Ninguém precisa sair de casa para ir para outro lugar. Mas se não tiver jeito, se você não souber como mexer no Word ou outro motivo, então você escreve na folha de caderno e o pai ou a mãe entrega. Combinado? Pessoal, lá na página 20 já começa falando lá de período composto por coordenação. Só para relembrar, nós temos que rever o que é uma frase, tá? O que é oração e o que é período. Então, vamos lá. Quando você tem um enunciado que comunica, mas não tem o verbo, com ausência de verbo, nós dizemos que aqui você tem uma frase. Quando você tem um enunciado, um conjunto de palavras, e tem uma comunicação com esse conjunto de palavras, e tem um verbo, então isso daqui é uma oração. E quando você tem um conjunto de orações, 2, 3 orações, você vai ter um período. Se for só uma oração só, é período simples. Quando são 2 ou mais orações, é período composto.
O que nos interessa no momento é o período composto. E o período composto por coordenação. Então, vamos lá ver que na página 20 você tem lá. Olha lá. Período composto por coordenação. O que é o período composto por coordenação? Anota lá. Aqui embaixo, quer ver? Ó? Também na língua podemos observar relações semelhantes entre essas palavras. Na coordenação, uma oração não exerce nenhuma função sintática na outra a qual está coordenada. Ou seja, quando a gente fala em período composto por coordenação, você tem duas orações independentes. Uma não precisa da outra para existir. Elas têm significado sozinho. Então, por exemplo, nós estamos ainda lá na página 20, no período composto por coordenação. Espero que ninguém esteja perdido aí no tempo e no espaço, tá? Então, quando eu falo assim, ó, eu estudo bastante e ajudo minha mãe. Eu estudo bastante e ajudo minha mãe. Quais são os verbos aqui? Primeiro, nós temos que identificar qual é o verbo. Onde é que tem verbo aqui nesse enunciado? Então, você tem o verbo estudar, tá? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Eu sei que é verbo porque ele pode ser conjugado. Eu posso colocar essa frase no passado, no presente. E eu também sei que ajudo é verbo, porque também dá ideia de ação, tá? Aqui você tem o começo de uma oração. Para cada verbo é uma oração. Eu estudo bastante é uma oração e ajudo minha mãe é a segunda oração. Aqui começa e termina a primeira e aqui começa e termina a segunda, certo? Por que esse é um período composto por coordenação? Porque se eu falar a primeira frase, ela tem sentido sozinha. E se eu falar só a segunda frase, ela também tem sentido sozinha. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu ajudo a minha mãe. Todo mundo consegue fazer uma imagem mental de alguém ajudando a mãe nas tarefas e alguma coisa, tá bom? Por isso que se chama coordenação, porque a segunda frase ela não depende da primeira para existir. Elas estão no mesmo patamar de igualdade, elas estão coordenadas, elas têm a mesma função sintática, tá bom? Então aqui você tem a primeira oração e aqui você tem a segunda oração. E tem um ezinho aqui. O que será que esse e? Para que ele serve? O que ele é? Esse e é uma conjunção. E qual é o serviço? Qual é o valor? Qual é a função da conjunção? A conjunção serve para unir, para juntar orações. Quando eu coloco esse e, eu tenho uma ideia de quê? De adição, de fazer uma coisa mais outra coisa. Então, essa daqui é uma conjunção aditiva. Por quê? Porque ela está adicionando algo à minha frase. É como se eu falasse assim, comprei banana, laranja e 1 quilo de tomate. Esse e é uma ideia de soma, uma ideia de adição, uma coisa a mais que você fez, que você comprou lá na feira. Bom? Então vamos ver se no livro tem mais uma coisa importante. Quando eu tenho duas orações unidas por conjunção, eu vou falar que essa daqui, que é a oração 2, é uma oração coordenada sindética. O que quer dizer sindética? Quer dizer que ela tem conjunção. Ué, mas tem jeito de você ter duas orações sem ter a conjunção? Tem sim, tá? Eu poderia falar uma frase assim, ó. Estudo, vírgula, trabalho. Tá? Aqui você teria aqui duas orações, uma ligada pela outra,
Mas o que tem aqui somente? Uma vírgula. Essa daqui seria uma oração coordenada assindética. Aqui não dá para ver, né? Assindética. Por que assindética? Porque ela não tem uma conjunção. Com conjunção, tá? Igual o E ali, ela é sindética. Sem conjunção, ela é assindética. Ai, professora, é difícil. Não é difícil coisa nenhuma, tá bom? Você tem lá na página 20 a explicação. No período composto, ó, o dedinho aqui embaixo, ó. No período composto por coordenação, as orações coordenadas podem ser orações coordenadas assindéticas, uma ao lado da outra, sem conectivo algum que as ligue. Uma ao lado da outra, sem conectivo. O motor mudou, vírgula, o interior mudou, a frente também mudou. Ou iniciadas por uma conjunção coordenativa. A conjunção coordenativa liga uma oração anterior a ela. Nesse caso, são orações coordenadas sindéticas. Procura um trabalho e não faça questão do horário, tá? Então, pega lá o marca-texto, grifa tudo isso, escreve ali, importante. Orações coordenadas sindéticas não têm conjunção. As assindéticas não têm conjunção, tá bom? Agora, nós vamos começar lá na página 21 a estudar as orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que são unidas por uma conjunção. Então, período composto por coordenação. Agora nós vamos nos dedicar às orações coordenadas sindéticas. Ó, grava assim, ó, sim, com conjunção. Sim, ela tem uma conjunção. Sindéticas. Isso daí está lá na página 21. Ela começa, esse assunto começa na página 21 e vai até 21, 22, 23, 24 e 25 e 26. Lógico que nós não vamos ver tudo hoje, tá? Nós vamos começar, vamos fazer um pouco da lição de casa e depois na próxima aula a gente continua. Não é preciso também querer abraçar o mundo de uma vez só. As orações coordenadas sindéticas, elas vão ser classificadas de acordo com a conjunção que é usada. Gente, isso daqui é importante, sabe por quê? Porque essas palavrinhas conjunções, elas têm um sentido dependendo da frase, tá? Quando eu falo assim, por exemplo, Mogi Guaçu é uma grande cidade. Até aí ninguém contesta, tá? Mogi Guaçu é grande, tudo bem. Não é tão grande quanto Campinas, mas é uma cidade grande, tá? Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo falando bem de Mogi Guaçu e completo a minha oração com um E, ou eu não vou falar muito bem do Guaçu agora não, e aí eu completo a segunda oração com um mas, tá? Então você tem duas opções. Como eu poderia fazer? Mogi Guaçu é uma grande cidade. Aqui, essa daqui de ser grande é uma característica positiva, tá? Quando eu coloco o E, eu também vou falar de uma característica positiva. Mas se eu continuar com o mas, é porque vai ser uma característica negativa. Bom, deixa eu dar uma melhoradinha.